Olá, boa tarde. Mais uma vez aqui no nosso encontro, segundas-feiras à tarde, para mais uma aula. Hoje é dia da nossa 14ª aula, Retorno à Vida Corporal. Então vamos dando início sempre com a prece, pedindo a Deus que nos envolva na sua luz e pedindo a Jesus, o nosso Mestre amado, que esteja conosco durante esta aula. Pedimos também o concurso dos Espíritos, aqueles que nos orientam, que estão sempre junto a nós, para que nós possamos hoje, em nome de Jesus, trazer todo o conteúdo dessa aula, que nós possamos trazer não só na nossa mente, mas também no nosso coração. E assim, em nome de Deus Pai, em nome de Jesus, o nosso Mestre, vamos dando início a mais uma aula, que assim seja. Então, vamos à 14ª aula, Retorno da Vida Corporal. Nós falamos muito nas outras aulas sobre o retorno do espírito ao plano espiritual. Agora nós vamos ver como é que fica, né, quando nós estamos lá e temos que voltar, como é que isso acontece. Bom, quando nós falamos da volta para o plano físico, nós estamos falando da reencarnação. Matéria que nós falamos bastante aqui, né? A necessidade da reencarnação, essa lei tão importante que Deus nos abençoou com ela. Todos os espíritos, exceto os espíritos puros, não necessitam, os puros não necessitam reencarnar, mas fora eles, todos precisamos reencarnar, que é para podermos chegarmos a esse grau de pureza, né? Enquanto nós tivermos imperfeições a serem corrigidas, nós teremos o direito de reencarnar, né? Dado por nosso Pai Criador. Os espíritos que habitam mundos, principalmente como o nosso, né? De provas e expiações, mundos tidos como imperfeitos, né? Todos nós aqui, mais do que necessitamos reencarnar. Nós temos que fazer na nossa jornada, nós estamos ainda na escala muito baixa, né, na pirâmide da escala dos espíritos, e a reencarnação é o meio pelo qual nós vamos fazer essa trajetória, né? Então, no mundo de provas e expiações, portanto, no mundo dos espíritos, todos nós sabemos que temos que reencarnar. Só que nós não sabemos quando isso vai acontecer. Nós ignoramos o momento exato. Todos esperam pela oportunidade da reencarnação, mas esse não é um episódio onde nós fiquemos sabendo com muita antecedência, né? Nós ignoramos, nós fazemos o nosso planejamento, nós vamos ver onde que nós precisamos melhorar, nós nos preparamos, em todos os lugares que podemos no plano espiritual, né? Naqueles mundos transitórios que também servem para nós pensarmos. Mas em qualquer parte do plano espiritual, nós podemos estar nos preparando, nos aconselhando, nos fortalecendo para fazer essa reencarnação. Nós só não sabemos o momento exato em que nós vamos ser convocados, porque já existe um corpo à nossa disposição. Há espíritos que nem sequer pensam em reencarnar. Nós falamos sobre eles, né? Aqueles que têm a sua ficha tão grande de débitos que morrem de medo de reencarnar e ter que passar por muito sofrimento, porque eles sabem. Então eles ficam, né, retardando. Tem uns que a sua ignorância ainda é tão grande que eles nem se dão conta da necessidade da reencarnação. Então tem aqueles que nem dão conta, né, não pensam nela, e tem outros, ao contrário, que tendo já uma maior consciência da importância da reencarnação e da vontade de evoluir, que eles oram muito a Deus, fervorosamente, pedindo a Deus essa oportunidade da reencarnação. Então nós encontramos no planeta de provas e expiações como o nosso, de espíritos imperfeitos, situações como essas. Alguns que não estão nem aí para a reencarnação, não pensam, ou porque não querem, porque tem medo, ou porque ainda não tem uma conscientização ainda necessária para saber da importância, né? E tem aqueles que, por outro lado, imploram a Deus, pedem muito fervorosamente
que Deus lhes conceda uma oportunidade para que eles possam então fazer a tão necessária evolução. O espírito, como nós já conversamos, ele escolhe as suas provas, ele faz o seu planejamento, mas o corpo, quem decide é a divina providência. Então o espírito escolhe as provas que deseja sofrer, mas é a providência divina que determina qual espírito vai ocupar tal corpo. Então não é o espírito que escolhe, eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero... Não. Os espíritos encarregados de operarem a reencarnação convocam aquele espírito quando já existe um planejamento, um corpo em que aquele espírito se adequa com as provas dele. Então ele é convocado, né, e é comunicado que já existe um corpo à sua disposição que vai caber-lhe justamente naquilo que ele pretende, então que ele pode fazer uso desse corpo. Então cada corpo tem um espírito designado a ele. Não pode existir dois espíritos querendo ocupar o mesmo corpo. Isso não existe, né? Isso não existe. Só no caso de serem gêmeos, aí são dois corpos, né? Com dois espíritos. E quando são siameses também são sempre dois corpos mal formados, né? Mas ali existem dois espíritos porque ali existem dois corpos. Então, o espírito escolhe as provas, mas o corpo, quem lhe oferece essa oportunidade de ter um corpo é a divina providência, não é o espírito, né? O espírito, na verdade, existem situações em que sim, que realmente o espírito, eles, na verdade, de acordo com as provas que eles têm que passar, que eles querem passar, são situações, né? Que eles podem pedir permissão para que Deus lhe dê corpos, por exemplo, imperfeitos, porque é o que eles necessitam, e são sempre provas muito duras, muito difíceis, né? Que o espírito até corre o risco de não se sair bem, mas às vezes o espírito com uma clareza de espiritualidade, né, uma consciência mais aberta, ele vendo ali todas as possibilidades e ele sabendo que a prova vai ser muito mais intensa, com um corpo que não é tão perfeito, ele às vezes ele pede, né, que se faça isso, que lhe dê a oportunidade de reencarne e que lhe dê ainda um corpo com imperfeições físicas, porque a maioria quer corpo perfeito, né? Só um espírito de muita clareza é que vai pedir um corpo com certas deficiências para que ele possa fazer a sua prova, né? Então, por que ele pede esses corpos imperfeitos? É justamente para poder fazer determinadas provas. São provas específicas que aquele espírito está tentando alcançar, né? Se sair bem, para que ele dê um avanço na sua evolução. Por exemplo, assim, tem espíritos que em várias encarnações pregressas, eles falharam. Eles tinham oportunidade de ter o corpo, vinham com o corpo, chegava lá naquele momento, no meio da vida, ele desviava do seu caminho, ia para um caminho errado e punha a perder uma encarnação inteira. Então ele já viu que repetidas vezes ele estava cometendo o mesmo erro e por isso ele estava ali também parado. Não conseguia estacionar, evoluir, estava estacionado. Então ele pensa bem, então ele fala assim, meu Deus, eu não posso. Cada vez que eu chego lá com o corpo perfeito, chego na minha mocidade, na minha adolescência, eu pego e caio na mesma armadilha e eu aí pego um caminho errado e aí a minha encarnação não vai dar naquilo que eu quero e eu acabo perdendo. Então dessa vez eu vou pedir a Deus um corpo imperfeito, que eu não tenha condições, por exemplo, se é uma pessoa que tem vícios, vício de jogo, vários tipos de vício, né, de droga, enfim, ele, quando chega a um determinado ponto da encarnação, ele desvia para esses tipos de vício. Então ele pede um corpo imperfeito que para justamente ele não ter oportunidade de fazer isso, né?
Então ele pede um corpo, por exemplo, assim, sem as mãos, sem as pernas, ou com uma pequena, neurologicamente falando, alguma falha, para que ele não tenha assim uma consciência tão perfeita que dê para ele se jogar nesse tipo de armadilha, né? De vícios de todos os tipos, né? Roubo, criminalidade, jogatina, enfim. Ele pede um corpo porque ele fique preso àquela imperfeição e ele não vai poder correr o risco de falhar novamente naquilo que ele está falhando. É uma encarnação difícil? É, porque nós sabemos que, principalmente na nossa sociedade de espíritos imperfeitos, existe muito preconceito. As pessoas que têm deficiências físicas, eles ficam às vezes à margem da sociedade. Então é uma prova difícil, né? Ele troca a perfeição do corpo com medo de cair em armadilhas aqui no plano material, e ele escolhe a imperfeição, que vai também dar-lhe outras provas difíceis, mas o espírito às vezes prefere, fala, não, eu preciso cortar o mal pela raiz. Se eu não tiver como, né, trilhar esse caminho, eu vou conseguir, vai ser mais difícil, mas eu vou conseguir. Então existem sim situações aonde os espíritos imploram a Deus que lhes dê um corpo com certa imperfeição, com algumas dificuldades físicas, para que eles possam desviar dos caminhos que eles estavam falhando constantemente. Quem sabe assim ele pensa, eu tendo, né, um atrofiamento físico, eu fique dependendo das pessoas para me locomover, eu não vou ter tanta facilidade para alcançar aqueles mesmos erros que eu estava alcançando. Eu vou me deparar com outros, mas eu vou enfrentar. Então, nesses casos, sim, os espíritos pedem. Existem também as reencarnações compulsórias. Nós também falamos sobre isso, né? Aqueles espíritos que às vezes por medo de vir aqui sofrer, né? Eles ficam retardando, adiando as suas encarnações. Às vezes eles são convocados e eles não querem, mas chega um momento que vocês sabem, Deus fala assim, não pode ficar parado no caminho, vocês têm que evoluir. Então agora, queira ou não queira, vão descer e vão cumprir, né, os desígnios daquele corpo. Então isso é feito também com muito critério por espíritos mais evoluídos a serviço de Deus, né? Que eles então chamam aquele espírito para uma reencarnação compulsória, né? E aí eles fazem uma análise de toda a vida pregressa daquele espírito e vão então, inclusive eles vão dar também as provas. O espírito não escolhe nem as provas, os próprios mentores, né? Eles tratam de todo o reencarne com as provas pré-estabelecidas, né? Mas sempre bem ajustada às necessidades daquele espírito, né? Sempre tudo bem harmoniosamente para que aquele espírito consiga continuar o seu caminho. Então ele é convocado, então as provas são pré-estabelecidas de acordo com as necessidades dele, daquilo que ele tem necessidade de fazer e não está com muita coragem, né? Então é feito todo esse planejamento para ele e é escolhido um corpo e ele então tem que reencarnar, ele não tem como fugir de uma reencarnação compulsória, né? A reencarnação também, ela é sempre acompanhada de muita expectativa, porque, pensa bem, fazemos o planejamento, estudamos, pegamos conselhos, refletimos, né? Nos fortalecemos para vir, porque é uma oportunidade. E olha, não tem um corpo disponível a toda hora, né? Nós somos convocados pelo plano maior para nos dizer, agora nós temos um corpo para você. Então é uma oportunidade que nós não podemos perder e nós temos que estar sempre preparados para que quando esse chamado de Deus venha, nós já estejamos prontos para isso, né? Então é claro que causa uma certa expectativa. Ai meu Deus, eu esperei tanto tempo, agora chegou a minha oportunidade, eu fui chamado, será que eu vou dar conta? Será que eu vou me sair bem, né? Olha quanto tempo eu esperei na fila para ganhar um corpo, né? Então surge realmente aquelas expectativas, porque ele não sabe se realmente as provas que ele
já quer fazer, se ele vai dar conta de fazer, se vai estar tudo certo, né? Muito frequentemente, tem uma curiosidade que as pessoas têm muito, né? Poxa, os espíritos, eu vou reencarnar, a gente reencarna e tem um monte de espíritos, de amigos, de entes queridos que a gente passa um tempo enorme no plano espiritual, às vezes 15 vezes, 20 vezes mais o tempo lá do que aqui, porque aqui são lances, né? Lá não, é a nossa vida. Então vocês imaginam a nossa rede de espíritos amigos, né, simpáticos, que a gente se afiniza, e aí a gente vem embora. E aí, como é que vai ser? Não vamos mais ver os nossos amigos, né? Bom, então não é bem assim. Através do sonho, né, quando o corpo físico está dormindo, né, isso se chama emancipação da alma. Quando o corpo está em descanso, o espírito então faz a emancipação, ou seja, ele sai fora do corpo, mas sempre fica preso ao corpo pelo cordão fluídico, e ele vai ao encontro, ou vem ao seu encontro, amigos do plano espiritual, e que aí então, fora do corpo físico, com a sua lembrança mais dilatada, ele vai se lembrar daqueles amigos, né? E muito comumente nós sonhamos e quando nós acordamos, nós falamos, nossa, eu estava num lugar com tantas pessoas e conversava, mas eu não conhecia aquelas pessoas, eu não conheço aquelas pessoas, não tinha ninguém conhecido, né? Porque quando nós acordamos, nós só nos lembramos dos conhecimentos que nós temos aqui, né? Nós não pouco nos lembramos do que nós deixamos lá. Nós ficamos com certas impressões, né? Ah, eu estava num lugar, nossa, parece que eu já estive nesse lugar, nunca fui, mas eu acho que sim. Então o sonho às vezes nos traz, né, alguma coisa que nós podemos lembrar, mas assim muito superficialmente do que nós vivemos quando nós estamos no sono, fora do corpo, né, na emancipação da alma. Então, através dos sonhos, nós reencontramos toda essa rede de amigos, né, que nós temos, de pessoas que nós gostamos muito, conversamos, pegamos conselhos, né? E depois nós voltamos para o corpo, acordamos e nós lembramos só de um sonho que tinham pessoas que, olha, aqui eu não conheço ninguém com essas características, mas a gente agora fica sabendo que sim, que são pessoas que nós conhecemos e às vezes de muito e muito tempo. Só que agora nós estamos aqui no corpo, preso a um corpo físico, e eles não. Mas nós podemos nos reencontrar de vez em quando, né? Então tudo isso é sobre o retorno do espírito ao corpo. Como é que se faz a escolha, e toda a expectativa que nós fazemos, as provas nós escolhemos, mas o corpo nos é dado, né, pela providência divina. Então, quanta coisa nós precisamos saber. Agora nós vamos falar da união propriamente dita do espírito com o corpo que está sendo gerado e que foi designado para nós. Então, nós somos convocados, somos avisados que tem um corpo que está designado a nós. Então, nós vamos começar aí, né? Muito brevemente, nós vamos começar essa preparação, mas é outro tipo de preparação. Agora é a preparação para reencarnar. Reencarnar. Então, já está tudo feito, nosso planejamento, as nossas provas. Surgiu uma oportunidade de um corpo, então esse corpo agora foi dado a mim, então eu vou me preparar para descer. Como é feito isso, né? A união da alma, porque vai ser uma alma, né? Então, ou do espírito que ainda não está unido. A união, então, desse espírito ou dessa alma com o corpo físico se dá exatamente no momento da concepção. Exatamente nesse momento. Quando o óvulo encontra o espermatozoide, que há esse encontro, nesse mesmo momento, pá, o espírito é ligado a esse corpo que vai começar a se desenvolver, certo? Então ele fica acompanhando até o nascimento. Então a união da alma com o corpo começa na concepção
e vai se completar quando a criança nasce. Quando a criança nasce, que ela dá aquele gritinho, pronto, ali está fixado. E aí nós só vamos nos separar desse corpo físico no desencarne, que nós já falamos, né? No desencarne é que nós vamos desatar esse nozinho. Então, nós somos ligados ao corpo no momento da concepção, né? No momento que o óvulo encontra o espermatozoide, o espírito, através do cordão um cordão fluídico, né? Que coincidentemente também existe o cordão umbilical, mas esse cordão umbilical é o cordão físico, mas existe o cordão espiritual, que nós chamamos de cordão espiritual ou laço espiritual, né? Que no momento da concepção, esse laço já é preso naquele embriãozinho, né? E ali ele vai completar isso no momento do nascimento da criança. Por que isso? Porque durante o tempo da gravidez, né, no momento que o corpo se uniu, o espírito se uniu àquele corpo, né, pelo laço fluídico. Esse laço, ele vai se encurtando cada vez mais durante a gravidez. Então, houve lá o encadeamento, e ele está distante ainda, o espírito. Ele está bem distante ainda. Existe um momento que o espírito ainda está bem lúcido nesse momento. Mas à medida que a gravidez vai avançando, esse cordão, ele vai encurtando. Ele vai encurtando. O espírito vai chegando mais perto. E quando esse caminhar dele vai sendo como se ele estivesse entrando numa névoa, né? Ele vai começando o seu desligamento espiritual, das suas lembranças, de toda aquela realidade, e ele vai entrando num nevoeiro de esquecimento. Então, no momento da concepção, a alma se liga ao corpo por um laço fluídico. Esse laço vai se encurtando cada vez mais até o momento em que a criança nasça. Então, o espírito vai fazendo esse retorno para o corpo, como ele fez o retorno para o plano espiritual na desencarnação. Lembra? Que ele vai se soltando, pouco a pouco, vai se soltando para ficar livre para voltar? Aqui é o contrário. Ele vem devagar, se fixando, se fixando, se fixando, e no momento que a criança nasce, ele está totalmente fixado àquele corpo, né? O espírito, na verdade, ele pode romper esse laço, principalmente no começo da gravidez. E é o que a gente vê muito, né? Gestantes no começo da gravidez, às vezes, terem abortos naturais, espontâneos. Isso ocorre por dois fatores, né? A princípio, dois fatores. Primeiro, como esse laço ainda está muito frágil, né? Ele está muito delicado, o espírito pode recuar com medo. Ele pediu, chegou a oportunidade, quando ele está ali, dá um certo pânico nele, né? Ele sabe, ele escolheu as provas que ele pediu, ele já começa a pensar em tudo que ele vai passar, ele ainda não entrou no esquecimento total, ou seja, ele está percebendo o que está acontecendo e ele pega e recua. Ele não quer, ele rompe e dá para trás. E tem também a má formação física daquele feto, por alguma coisa que aconteceu, porque nós sabemos, né? Nós estamos aqui na carne, nós temos livre-arbítrio. Então, pode acontecer N coisas. Pode ser uma bala perdida numa gestante, como já aconteceu. Pode ser uma medicação que a gestante toma e às vezes nem sabe que vai fazer mal. Pode ser uma queda. Enfim, tem várias coisas que podem acontecer para abalar aquele corpo físico. E se aquele corpinho físico tiver algum abalo e não resistir, vier a morrer, o espírito, vocês sabem, o espírito não tendo corpo, ele tem que voltar para trás. Mas aí não foi porque ele quis romper. Aconteceu naturalmente, houve um problema com aquele corpinho físico, que ele então
se viu na necessidade de voltar para trás. Mas aí, o que acontece? Houve um incidente qualquer, né? E aconteceu. Ele vai escolher ele vai esperar um novo corpo, né? E aí pode ser que nem demore muito, porque aconteceu um fato imprevisto. Então aí o plano espiritual com certeza vai conceder um novo corpo para que ele possa voltar e fazer a sua jornada, né? Esse espírito que rompe esses laços, como eu falei, são espíritos medrosos, né? Que sabem o que os espera e então ele fica com medo e dá para trás. Geralmente são aqueles que estavam com medo de vir naquele compulsório, mas não tem como fugir. O destino, né? As determinações divinas. Como eu falei, ele vai voltar e ele vai ter um novo corpo, né? E vai ter que fazer esse caminho. A reencarnação é uma lei, e toda lei tem que ser cumprida, né? Você não pode desistir e vai ficar por isso mesmo, né? Ou você recua porque você tem medo, ou porque aconteceu alguma coisa naquele próximo corpo que você ia pegar, não tem problema, você vai retornar. Você vai retornar porque a lei é essa. A reencarnação está ligada, a lei da reencarnação está ligada à lei do progresso. Nós precisamos progredir. Nós temos que progredir. E o meio é só a lei da reencarnação, né? Então a gente já falou, caso haja então algum problema, seja de que ordem for, esse espírito vai ganhar um novo corpinho, né? Esse tipo de ocorrência também, que eu mencionei, que nós falamos, que acontece alguma coisa e existe um aborto espontâneo, pode ser também um outro caso de prova para os pais, né? Então, não é assim, pessoal. Vamos pensar assim, minha cunhada, minha vizinha estava grávida, então ela sofreu um aborto, então é isso, então é aquilo. Nós não sabemos, não dá para saber. Essa informação nós nunca vamos ter, né? Se foi o espírito que recuou por medo, se foi uma má formação que estava acontecendo naquele feto, e não era essa programação para o espírito ia ganhar um corpo perfeito. Então, se ocorrer algum problema, a mãe vai abortar espontaneamente. Tudo isso está nos desígnios de Deus, né? E pode ser uma provação para os pais, como pode ser essas outras coisas que eu mencionei. E tantas outras que tem. Nós estamos aqui só dando alguns exemplos assim mais diretos para vocês terem uma noção do que acontece quando uma gravidez não consegue progredir. Existem sim ocorrências para que isso aconteça, mas nós não temos a menor chance de querer adivinhar o que foi que aconteceu. Eu perdi então o bebê, então foi por isso, foi por aquilo. Não se sabe. Isso é um segredo divino. Se nós não provocamos aquele acontecimento, o que aconteceu não está na nossa alçada de conhecimento. Isso pertence ao conhecimento divino. Então não adianta ficar especulando. Foi isso, foi aquilo outro. Não adianta, né? Nós temos que respeitar a lei divina, ok? Outra coisa. Nós falamos que o espírito, quando ele começa o laço, começa a se aproximar mais, vai chegando ao final da gravidez, o espírito entra naquela espécie de nevoeiro. Ali também acontece aquela famosa perturbação que nós falamos, né? Então essa perturbação realmente começa a envolver o espírito, então as lembranças vão ficando cada vez mais distantes à medida que ele vai chegando e vai havendo então um progresso do corpo físico, né? E um distanciamento do espírito do plano espiritual. Então as lembranças vão começando a ficar bem turvas, até que no nascimento, quando a criança nasce, ele já não se lembra de mais nada, né? Mas aqui, depois, né, que encarnado, aí tem muitos que têm lembranças, né? Que, como nós já conversamos em outras aulas, né?
Nós temos aquela sensação, aquelas impressões que fica. Nossa, eu já tive nesse lugar. Eu acho que eu conheço você de algum lugar, né? Essa comida eu nunca comi, mas eu sei até o gosto que ela tem. Não são? Aquelas memórias inatas que nós comentamos aulas atrás, né? Aquelas crianças que desde pequenas já sabem fazer coisas que nunca aprenderam. Então, essa lembrança que o espírito acabou perdendo, assim, foi ficando bem fechadinha, né? Até o nascimento, depois que nasce, alguma coisa começa a vir à tona. São as famosas impressões ou sensações, ideias inatas que nós já estudamos em aulas passadas, né? Isso vai de cada um. Tem pessoas que se lembram, tem crianças que falam até o nome que tinham em outras encarnações. Isso acontece muito até uns 7, 8 anos, né? Aí depois, quando o espírito vai se fixando mais aqui, quando os órgãos da criança a criança vai se desenvolvendo, vai crescendo, e existe uma fixação maior. Daí para frente fica mais difícil, fica só mesmo na base da impressão, da sensação que ocorre, né? Dessas ideias inatas, né? A reencarnação, como eu falei para vocês, é uma lei divina. Por que eu estou repetindo isso? Porque nós vamos entrar num assunto agora muito importante, que é o aborto. Olha, nós temos uma lei que dá oportunidade a toda a humanidade de progresso, de vir aqui pagar suas dívidas e ter o direito de um dia voltar perto de Deus, né? A ser espírito puro. Então, o aborto, se todo mundo resolver fazer aborto, como é que fica? Não há mais reencarnação? Nós não vamos ter mais oportunidade, né? Porque alguém nos deu oportunidade, né? E nós temos que dar oportunidade a outros. Nosso pai, nossa mãe, nos deu oportunidade de chegar a esse mundo. E nós vamos nos negar? Então, se nós formos contra essa lei através do aborto provocado, isso é um crime. Isso é um crime. Nós temos aqui, até eu vou ler para vocês, na pergunta 358 do Livro dos Espíritos, eu vou ler para vocês. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Aí os espíritos respondem: há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas que o corpo deveria ser então o seu instrumento. Então está aqui, né? Diante da lei divina, o aborto é um crime, porque ele impede outra lei divina, que é a lei da reencarnação. Então, nós estamos falando do aborto provocado, ok? Provocado. Então, a doutrina espírita também diz e deixa bem claro que a reencarnação é uma lei de Deus, portanto, se nós formos quebrar essa lei, nós vamos cometer um crime, né? Quanto a isso, ok? Última questão da nossa aula hoje é muito curtinha, né? E no caso que a vida da mãe corre risco? Aí os espíritos disseram a Kardec que aí é uma outra situação. A mãe já é um espírito que está praticamente na metade da sua vida corpórea. Então, ela já desenvolveu muitas provas e tem muitas provas ainda a desenvolver. Então, nesse caso, é preferível sacrificar a criança que ainda não nasceu, ou seja, aquele espírito ainda não chegou aqui de fato, a sacrificar um espírito que já está aqui há algum tempo. Porque, como eu falei, se não vinga a gravidez, o espírito automaticamente vai ganhar um outro corpo, num futuro bem próximo. Então, por que sacrificar a vida de uma pessoa que já está no meio
da sua aprovação, né? Para dar direito a uma que está começando. E ali nós estamos falando só do corpinho físico, né? Então, se a mãe tiver risco de perder a sua reencarnação, então aí os espíritos dizem que não. É preferível, então, salvaguardar a vida daquele que já existe do que aquele que ainda não existe. Então, esse caso é um caso onde a lei divina, nós temos permissão para fazer, né? Então, nós sabemos que todas as religiões, a maioria, eu acho que todas elas, né, recriminam o aborto do ponto de vista, sim, divino, né? Porque é uma oportunidade que nós temos de voltarmos para esse mundo e fazer o caminho da evolução, né? Que nem eu falei, se todo mundo resolver não ter mais filhos, ou quando calhar de estar grávido, abortar, como é que vai ficar? Como é que nós vamos ficar para uma vida inteira, eterna, sendo espíritos imperfeitos? Porque tem muitos que já conseguiram a sua evolução, mas tem uma fila enorme para evoluir, né? E como eu falei, alguém deu oportunidade para nós estarmos aqui. Nós temos, se ficarmos grávidos, né? Se acontecer, nós temos sim, diante da lei divina, né? A obrigação de deixar vir a termo uma gravidez, porque nós estamos dando oportunidade de um outro ser vir e cumprir uma vida aqui e fazer também o seu progresso. Eu espero muito e eu tenho confiança em vocês, que vocês têm lido as lições. Eu deixo lá as perguntas, né, do Livro dos Espíritos, tudo direitinho. Eu quero crer que vocês estejam lendo a aula, né? Não só vendo o vídeo, ou se não, através do vídeo, pegando os pedaços do vídeo onde tem as respostas das questões que eu estou mandando. Eu quero crer que vocês não estão fazendo esse tipo de coisa, que vocês estão sendo muito sinceros e que vocês estão aproveitando muito as aulas, né, em vídeo, e estão também lendo a matéria. Isso é para o benefício de vocês. Se vocês estiverem fazendo de qualquer outra maneira, vocês não estão prejudicando a mim, nem a Magali. Vocês estão prejudicando a vocês mesmos. Porque é do interesse de vocês absorverem essas informações, né? Eu dou uma explicação aqui, mas vocês têm que procurar ler, né? Pensar, refletir. Fica muito mais fácil para que vocês entendam, se vocês tiverem pelo menos ter conhecimento do que nós estamos falando aqui. Porque senão vocês vão ouvir, vai surgir 1000 perguntas para vocês. E às vezes essas perguntas estão lá no Livro dos Espíritos, né? Bem claras lá para vocês tirarem suas dúvidas. Então, vejam o vídeo quantas vezes forem necessário, mas leiam a matéria, por favor. Porque o ano que vem vocês vão para o Básico 2, né? Essa matéria, ela vai ser assim, passada en passant, porque vocês vão ter outro conteúdo lá. E é necessário para vocês assimilarem aquele conteúdo, que vocês tenham conhecimento desse conteúdo. Porque senão o expositor também vai falar, e vocês não vão saber do que ele está falando, porque vocês perderam o conteúdo desse ano. Então, eu confio em vocês, que vocês estejam lendo as aulas, as perguntas, pesquisando em outros livros, né? E, como sempre, a gente fica à disposição para alguma dúvida que surja, ok? Então, eu agradeço muito a vocês por estarem conosco e boa semana a todos. As perguntas vão seguir aqui agora e que vocês tenham compreensão muito ampla de tudo que estamos falando. Um abraço muito grande, que Jesus abençoe a todos vocês e até a nossa próxima aula, a nossa 15ª aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!